Sim, eu virei o discutidor. Sorro, o que você quer falar dessa vez? Por acaso é algo interessante? Não. Eu sei, vocês saibam, o preço da memória RAM está incrivelmente alto, certo? E vocês também saibam que está alto por causa de toda essa bolha de IA que está rolando e por causa que a OpenAI literalmente fez uma requisição de estoque de memória, de chips de memória que não existe, com dinheiro que eles não têm. Sabe, todos aqueles negócios, não é mesmo? Tem alguns detalhes, tem algumas notícias que apareceram recentemente que apontam talvez a OpenAI esteja um tanto quanto lascada, vamos dizer assim, por causa que a Nvidia não quer renovar o acordo que eles têm. Ou melhor, eu não sei exatamente como é que era a notícia, mas era... Eles não queriam renovar, ou então eles queriam meio que dar um passo pra trás, sabe? Recuar um pouco desse acordo que eles fizeram. Enfim, a gente sabe que tem... OpenAI tá mal, que eles estão falando que eles provavelmente não vão conseguir mais investimentos se continuar nesse caminho, e também o fato de que provavelmente vão colocar propaganda dentro do ChatGPT e dos negócios que eles oferecem como uma última medida de desespero para eles conseguirem algum retorno. Vocês acham que eles vão conseguir? Não, porque nesse ponto eles não são a única opção no mercado mais, e se eles começarem a colocar propaganda dentro do ChatGPT, que é o que o pessoal mais usa, as pessoas vão só para outra IA, outro LLM e usar aquilo ali. Então, eu acho que eles estão meio ferrados nisso aí. Agora, como que isso pode ser ligado para o que a gente entende, ou melhor, porque eu gosto de falar sobre videogames, né? Bom, obviamente, pelo fato de que chips de memória são utilizados especificamente em computadores, em basicamente tudo que você precisa para rodar um jogo. E eventualmente é capaz o preço dos consoles acabar subindo. Eles ainda estão no mesmo preço, por enquanto, mas placa de vídeo já tá aumentando de preço e as memórias RAM, obviamente, estão incrivelmente caras. Muita gente está frustrada com isso, como podemos ver nesse belo post aqui do Reddit. Se ele aparecer na tela, como podemos ver aqui. E aqui, nesse post, a gente tem um comentário que diz o seguinte, que há um detalhe importante, já há uma tendência de SaaS, Software as a Service mundial. Agora tenderemos a ver o preço de hardware subir muito, porque essa infraestrutura certamente será aproveitada para jogos em nuvem, e as Big Techs irão empurrar a goela abaixo. O que antes era uma opção tende a se tornar a única escolha. E sabe, isso é algo que tem um pingo de verdade, mas ao mesmo tempo não é algo que precisa ser verdade. Porque imagina o seguinte, tudo bem que já tem serviços de cloud gaming que o pessoal pode usar, que é fornecido por algumas empresas como Xbox e a Nvidia e o PlayStation através da plataforma deles. Também o pessoal fala muito de que a Nvidia está querendo permitir que você alugue poder computacional. Por causa que, como tá tudo ficando muito caro, isso é algo que vai acabar se tornando fora da realidade. Só que talvez isso realmente se torne uma realidade dentro de um ambiente corporativo. Mas dentro de um ambiente domiciliar, a gente tem opções. E se você é esperto e acompanha qualquer coisa que eu faço, ou então me conhece, você provavelmente vai saber a que ponto eu tô chegando. Sim, é o fato de que, pelo amor de Deus, cara, isso não precisa afetar videogames no geral. O que eu quero dizer é, maluco, para de comprar jogo AAA. Para! Porque você imagina o seguinte, o que a gente viu no Game Awards do ano passado com Expedition 33, que não é o melhor exemplo, mas com alguns outros jogos indies como Hollow Knight Silk Song, que é um melhor exemplo, é que existem muitos jogos bons
que não precisam de uma máquina turbinada para você jogar, que estão sendo lançados e que já estão disponíveis para você jogar. Porque isso é um problema de algumas pessoas que tipo, se chamam gamers e tudo mais, só que eles não ligam pra videogames da mesma forma que eu ligo, ou que talvez você ligue. Que é, sabe, você ter uma experiência que só é oferecida por aquele jogo, essencialmente. Não, eles querem jogar o que é mais novo. Eles querem ir atrás das novidades. Se for alguma coisa antiga, eu não tenho interesse, isso aqui todo mundo já jogou, então eu vou, sei lá, cara, eu vou pra outra coisa. A Steam tem milhares de jogos disponíveis. Eu, na minha própria biblioteca, eu tenho quase 300 jogos que muitos deles eu nunca toquei uma vez. Se eu, pessoalmente, isso considerando esse game em específico, se eu realmente quisesse, estivesse numa situação onde eu tenho um computador que não consegue rodar as coisas mais atuais, eu, por acaso, ficaria me desdobrando pra ir atrás de jogo atual quando eu posso só, sei lá, cara, jogar alguma coisa como Deltarune. Eu posso jogar... que tem aqui? Deixa eu dar uma olhada na minha biblioteca. Eu posso jogar Signalis, eu posso jogar Shadowrun, posso jogar os Quakes antigos, eu posso até jogar o Doom 2016, que eu ainda não joguei. Persona 5, que você me presenteou, obrigado mais uma vez. Também roda em um computador mais antigo. No More Heroes 3 eu acho que também roda. Enfim, tem vários jogos que rodam, cara, e eu posso só jogar eles. E assim, eu não preciso ficar correndo atrás do negócio que é mais atual. Onde eu quero chegar com isso? Sorra, você tá falando que você pode jogar só coisa antiga. Você então vai jogar suas coisas antigas. Exato, eu provavelmente faria isso. Quer dizer, eu tenho a capacidade de jogar coisa mais nova atualmente. Mas se chegar num ponto de, por exemplo, que o preço do hardware não vai abaixar nem a pau daqui nos próximos 4 anos, o que eu vou fazer? Olha, cara, tá bem com o que eu tenho agora. Eu vou jogar o que eu tenho. E eu não vou comprar jogos novos. E o que isso significa? Uai, que o mercado não tá indo pra frente. E que provavelmente as empresas vão ter que adaptar. O que a gente andou martelando esse tempo todo, falando que esses jogos AAA, eles são obscenamente pesados por nenhum motivo em particular. Que são só um monte de slop pro pessoal ficar com o olho brilhando assim, vendo os gráficos e fazendo postagem no Twitter, falando assim que isso aqui você não vê na Nintendo, ou algo similar assim. Mostrando, tipo, 4 rostos de personagens que a Sony possui, sabe, das séries deles. Isso eles vão ter que adaptar, porque se o preço de tudo subir, eu não vou comprar as coisas. Muita gente não vai ficar comprando as coisas também. A economia tá horrível. O que o pessoal vai fazer? Vai ficar lançando jogo AAA super pesadão pra uma galerinha minúscula jogar? É isso? Eu gostaria de saber se eu estou delirando ou se isso pode acabar sendo uma tendência de verdade. Eu quero saber o que vocês acham. Porque imagina o seguinte, o que eu tô falando também é que você vê a PlayStation investindo milhões de dólares em jogo que acaba flopando, ou então que é um sucesso, mas não vende tanto quanto eles gostariam, ou então não é algo que compensa um investimento baseado no lucro. Que flopou, obviamente, foi com corre, mas o que não compensa muito é algo como Spider-Man 2, que custou, sei lá, 200 milhões para ser desenvolvido, e o retorno é tipo, eles lucram 100 milhões em cima disso, quando eles poderiam lucrar muito mais com um jogo de menor escala, que acaba vendendo mais, sabe? Ou então que acaba vendendo pelo mesmo preço, só que eles gastam menos. A quantidade de pessoas vai começar a fazer isso, mas não sei se a massa vai seguir essa tendência. Olha, eu acho que depende muito de se o pessoal realmente vai... de como o pessoal vai reagir futuramente. Já não estão reagindo muito bem, já tem muita gente que já não consegue comprar um computador decente. Que, aliás, vamos ser sinceros, se você quer fazer gameplay em computador, você quer jogar coisa em computador, você tem opção. Por exemplo, essa memória aqui DDR4 tá cara. Esse aqui é
preço caro para essa memória, mas é, tipo, alcançável. Você pode ainda fazer um PC gamer por um preço acessível. Não vai ser lá as melhores coisas, vai ser em tecnologia mais antiga, mas ainda funciona. Então, vamos pensar o seguinte, pensa assim. É possível ainda. Você não vai conseguir rodar as coisas mais novas tipo, muito bem. Talvez não consiga rodar de qualquer jeito. Mas você vai ter uma máquina que consiga fazer alguma coisa. Se isso acabar se tornando uma tendência, se isso acabar sendo a realidade das pessoas no geral, querendo ou não, a invisível mão do mercado vai ter que agir de alguma forma. Vamos pensar em console, é onde a massa tá. Bom, os preços ainda não subiram. Então, por enquanto, lá tanto faz, tanto fez. Mas a tendência é que vá subir. Conforme os estoques vão acabando do que tem atualmente e eles vão precisar produzir mais consoles, eles não vão ter o suprimento de chip de memória para fazer os consoles e eventualmente vão ter que subir o preço porque eles também vão ter que comprar memória mais caro. Com o preço dos consoles subindo, qual vai ser o limiar da galera chegar assim e falar, opa, ok, não rola, cara, acho que eu vou ficar com o que eu tenho já. Eu acho que eu vou, sei lá, só vamos pensar no caso o complicado nesse caso de console é que você não tem muita opção, né? Porque, por exemplo, se você não pegar um PS5, vai pro PS4. O PS4 é antigaço já. Aí esse é o problema. Mas, se você realmente não tiver a capacidade de pegar um PS5, aí você vai ter que provavelmente ir pro PS4, pegar um usado ou alguma coisa assim, um PS5 usado ou alguma coisa desse tipo. Em console, realmente, quando pensa desse jeito, fica mais complicado, porque, como eu disse, muita gente vê videogame como um produto, como só um negócio que eles usam pra passar o tempo e é isso aí. Eles meio que não pensam duas vezes ou pensam demais em qualquer coisa além disso. Então eles estão dispostos a pagar o valor só pra ter essa coisa pra eles fazerem e passar o tempo. Aí, realmente, talvez o pessoal que só joga em console tenha uma tolerância maior pra isso. Agora, levando isso pra PC, eu acho que talvez se torne uma tendência pra galera começar a segurar e não fazer tanta compra AAA. Eu acho que venda em PC pra jogos mais atuais vai cair consideravelmente. Eu acredito que isso aconteça. E considerando isso, a gente vai ver como que vai ser as coisas futuramente. Seria interessante ver como que tudo ficando incrivelmente caro afetaria esses problemas, essas coisas aí. Voltou agora? E você tinha ido? É claro que você tinha ido. Terminou a edição. Então você pode entrar na nossa discussão, cara. A discussão com o preço de chip de memória aumentando e as pessoas não tendo acesso a PCs mais avançados por causa que tá tudo caro. E eventualmente consoles vão subir o preço também. Você acha que jogos AAA vão precisar adaptar a menos pessoas sendo capazes de ter acesso a esses jogos? Primeiramente no PC, talvez depois em console, porque o pessoal talvez tenha mais tolerância, já que console tem uma fica mais defasado. Você não pode só simplesmente, eu vou comprar um PS4 aqui, porque realmente o PS4 é muito mais antigo do que o PS5, por exemplo. Pensa que a maioria é jogador de FIFA? Você tem um ponto. Mas é aquele negócio. Quanto que o pessoal vai estar disposto... Quer saber? Deixa pra lá. Eu ia perguntar, quanto que o pessoal vai estar disposto a gastar com FIFA? Ah, não, pera. Tudo. Literalmente eles não se importam. Mas mesmo assim, até mesmo FIFA tá tendo... tecnicamente, correção. FIFA não. EA Sports... Não, como é que é? EAFC. Esses jogos de esportes, eles estão caindo nas vendas também. Não é mais tanta gente que tá comprando mais, sabe?
Vai forçar a empresa a fazer duas coisas. A, inovar em aspecto que não é simplesmente show-off de gráfico de nova geração. E B, fazer mais projetos de orçamento menos inflado. Eu também concordo, também acho que vai ser isso. E eu acho que o primeiro lugar que a gente vai ver isso partindo vai ser da Sony. Se a Sony realmente tiver acordado depois do flop que foi Concorde. E eles estão bancando Marathon também, não estão? Parece que Marathon tá sendo bem testado. Bom, só que não é esse caso. Eu tô falando mais de, tipo, a percepção que eu tenho do público em relação a Marathon é que tá sendo meio, sabe, o pessoal não tá muito impressionado, não. E o que eles vão fazer com a geração de acéfalos que eles criaram que só vem em gráfico? Isso não é problema meu. Eles que se virem. Uai, quem mandou? E eu acho que é que nem eu fico falando pra Metroid Prime, que jogos indie, ou melhor, a série Metroid no geral, jogos indie conseguem fazer Metroidvanias melhor do que o próprio Metroid. E vendem por um valor menor. Por que, demônios, uma pessoa decidiria ir comprar um Metroid quando existem outros jogos melhores e mais baratos pra comprar, do mesmo gênero? É por isso que Metroid não vende. Por que o Dread vendeu tanto pra série? Porque é bom pra caralho. Porque ele consegue bater de frente com a competição que tem no mercado, cara. Tem que normalizar o Single A e o Double A ao lado do Triple A. Também. Tem muito jogo bom que é lançado por empresa Double A ou Single A. Jogo indie. Vários jogos que fizeram sucesso esses últimos anos foram jogos indie. Quando a gente fala... Quando tá todo mundo reclamando de coisa como Friendslop, é porque Lethal Company e Rapple e Phasmophobia fizeram muito sucesso. Coisa feita por equipe pequena, que vendeu pra caralho e a galera pode simplesmente viver daquilo se quiser. Tipo Stardew Valley. O cara tá trabalhando no jogo porque ele quer. Ele não precisa mais fazer porra nenhuma. O cara tá de boa, tá feito pra vida. Ele lança update porque ele quer. De graça. Peak também. Peak é outro jogo que fez muito sucesso de galera indie. Os jogos que você mais vê que fazem sucesso nos últimos anos é jogo indie. E eu realmente não sei por que algumas empresas simplesmente se recusam a ter uma equipe dedicada para fazer jogos de menor orçamento. Uau! Sendo que só a Nintendo realmente faz isso. A Nintendo faz esses jogos de menor orçamento já sabendo, não vai vender muito, mas, pô, mano, pelo menos a gente tá lançando coisa aqui pra manter a atividade, pra manter o dinheiro rodando. Cara, é como se, por exemplo, a gente pode imaginar YouTube. Você tem um canal no YouTube. Se você tem um canal no YouTube que nem o meu, que não posta porra nenhuma por meses a fio, você vai acabar caindo no esquecimento. Mas se você tiver um novo vídeo constantemente, você vai ter gente voltando pro canal e notando que tem conteúdo ali. Por que que empresa de videogame fala, a gente vai se enfurnar aqui por 7 anos, Team Cherry sendo uma exceção, porque deu certo pra eles, mas né, a gente vai se enfurnar aqui por 7 anos pra lançar um jogo sem ter nenhuma outra forma de conseguir capital enquanto a gente faz isso. Não me soa como uma estratégia muito boa. Eu realmente acho que não é uma estratégia muito boa. Já que a gente tá apontando aqui pra Vanillaware, é como no caso da Vanillaware. Vanillaware ficou sem dinheiro durante o desenvolvimento de Unicorn Overlord e de 13 Sentinels Aegis Rim. Só que o negócio Unicorn Overlord tava desenvolvendo há mais tempo. Unicorn Overlord foi começado pelo diretor do jogo, que meio que fez uma boa parte do jogo sozinho. Aí veio o George falando, eu vou fazer aqui 13 Sentinels. Aí teve que puxar gente que tava trabalhando no Unicorn Overlord pra fazer 13 Sentinels. Aí lançaram 13 Sentinels e depois lançaram o Unicorn Overlord.
Você imagina se eles tivessem feito só um e depois o outro? Eles estavam com várias coisas em produção ali e chegaram assim, vamos dividir aqui os nossos recursos, porque você não precisa de todo mundo trabalhando em um jogo só por vez. Desenvolvimento de software, você tem ciclos onde você precisa de pessoas diferentes trabalhando naquele negócio, mas você vê, por exemplo, algumas empresas fazendo só uma coisa por vez, e eu não entendo como que isso é sustentável. É verdade, a King Cherry anunciou a DLC gratuita pra Silk Song. Eu realmente acho que vai acontecer uma das duas coisas. Ou a bolha de IA estoura e o preço de tudo despenca, ou então a economia vai sucumbir junto, porque provavelmente vai, ou, pelo menos dentro da indústria de jogos, as empresas AAA vão adaptar para menos gente comprando os jogos deles, porque o pessoal não vai ter a capacidade de simplesmente comprar os jogos. Vai ter menos gente comprando console, porque vai ficar mais caro. Os jogos provavelmente também vão ficar mais caros, a não ser que as empresas acabem bancando esse valor, e eu duvido muito que eles vão fazer isso. Então vai ser uma dessas duas coisas que vai acontecer. Ou então, eles não se adaptam e vai ter mais espaço para jogos indie brilharem. E pra mim, pessoalmente, tá ótimo. Pra mim tá ótimo se ficar assim. Nintendo, gastamos 100 e ganhamos 200 e lançamos 12 jogos no ano com um lucro de 1.200. Sony, gastamos 1.000 e lucramos 2.000 e lançamos um jogo a cada 5 anos com um lucro de 1.000. Yep, basicamente. E isso pra Nintendo acaba sendo bom também, porque eles treinam a staff deles. Eles colocam o pessoal em projeto menor para o pessoal conseguir, sabe, se aclimar ao ambiente e também desenvolver as habilidades deles. É importante esse tipo de coisa, gente. Algumas empresas fazem uma estratégia diferente. Sega, por exemplo, faz parceria com o estúdio pequeno para publicar jogos de série deles. Nintendo deu sorte com isso de certa forma, porque já que a próxima gênese de jogos vai ter que demorar mais, o gap do Switch 2 em relação às outras plataformas vai se manter por mais tempo como normal. Eles acabaram dando sorte mesmo. O Switch 2 vai ter o maior suporte third party desde o Nintendinho. E eu espero que mantenha desse jeito, né? Porque o Wii U também começou com suporte third party forte, até o pessoal pensou que foi flop, e aí todo mundo foi embora. Mas o Switch 2 tá vendendo bem, então ainda tem isso. Então, eu não acho que vai acabar com o suporte third party. Mas você tem que lembrar, cara, o suporte third party é ótimo, sempre muito bom, assim, sendo um pouquinho sarcástico. Mas, por exemplo, o que a gente vai ter aqui? Uai, a gente vai ter... Isso. Oh, yeah! Yeah! O Wii também tava vendendo bem. O suporte... Só que o Wii... Tem uma diferença, que o Wii era muito mais underpowered do que os outros consoles. Então, perdeu o suporte third party em algum ponto, que, além do mais, ainda teve algumas empresas que decidiram lançar coisa pro Wii porque era um console que tinha um público um pouco mais diferenciado. Então você via coisa como No More Heroes saindo pro Wii, Monster Hunter foi pro Wii. Qual foi outro jogo, outra série? Você via vários RPGs, uma tonelada de RPG indo pro Wii. Zack Wii, que eu não conheço. Trauma Team. Trauma Center 2 também. Não, Trauma Center 2 foi no DS. Foi Trauma Center... Eu só sei que era legal pra caralho, mano. Nossa, cara. Atlus, traz Trauma Center de volta, porra. Espero que o suporte pro Switch mude um pouco a mentalidade das third party. Também espero, né? Também espero. Tipo, achar que vai ser benéfico pra todos se elas desenvolverem pensando, vamos fazer o jogo primeiro rodar bem no Switch. É uma perspectiva boa também. De eles procurarem fazer o negócio rodar em hardware mais fraco, porque
Se eles lançarem uma versão no PC também, por exemplo, eles vão ter que fazer isso eventualmente. E, tipo, o PC sempre foi algo que era muito mais acessível pra jogo indie de qualquer jeito, então talvez o que eu esteja falando realmente só se concretize dentro da plataforma de PC, né? Talvez. Mas mesmo assim, eu acho que seria um primeiro passo. Vai afetar eles também? Por quê? É, o que eu tava falando, né? Eles não vão conseguir fazer os upgrades. E isso aí é meio que de praxe, né? Mas assim, aí seria a questão de como que eles vão refletir isso no consumidor. Como é que eles vão fazer você pagar mais caro? Vão colocar mais DLC, vão colocar coisa tipo, loot box, cara, ou então Battle Pass. Loot box não existe mais, agora é tudo Battle Pass. Como é que ele vai acabar sendo refletido? Porque pra empresa tá cagando e andando. Eles vão comprar e fazer os upgrades deles, ok, custou tudo caro, mas a gente pode jogar o custo pra você. Eu sou a favor do pessoal parar de usar Unreal, que usem outras game engines ou então façam uma própria. Seria muito da hora ver isso acontecendo. Ou então a galera pode começar a, sei lá, ter esses gatos pingados que decide, e se eu usasse Source 2? Unreal Engine é um retrocesso pro cinema. Ao longo dos últimos anos, surgiram diversas críticas ao aspecto de muitos filmes cujos efeitos visuais parecem estar anos-luz atrás do que se fazia em anteriores décadas. As imagens geradas por computador, sejam personagens ou cenários inteiros, ajudam a dar vida a elementos muito importantes. Mas atualmente, o aspecto destes trabalhos recebe imensas críticas. Para uma grande parte da audiência, o uso de imagens criadas por computador pode resultar numa quebra de imersão, devido à sua qualidade e pelo estranho efeito que podem exibir. Uma vez que o uso de CGI se torna de tal forma perceptível que separa os atores humanos do resto de uma forma, sem alcançar a desejada naturalidade dos efeitos práticos. Para Gore Verbinski, realizador que pode se conhecer da primeira trilogia dos Piratas das Caraíbas, o game é muito engraçado, essa sensação é real, válida e tem uma explicação muito fácil. O uso do Unreal Engine da Epic Games. Penso que a resposta mais simples é que, viste o motor de jogos Unreal Engine a entrar no panorama de efeitos visuais, antes estava dividido. O Unreal era muito nos videojogos. Traduziu mal, cara. Enfim. Mas depois as pessoas começaram a pensar que talvez os filmes pudessem usar o Unreal para efeitos visuais. Portanto, tens esta espécie de estética gaming a entrar no mundo do cinema, disse o realizador. Eu tenho que pegar um sotaque português, né? Penso que a chegada da Unreal Engine para substituir o Maya como um dos fundamentais foi um dos maiores retrocessos, acrescentou o realizador, que admite que a Unreal pode ficar bem nos filmes da Marvel, onde o realismo é colocado de lado, mas não funciona de uma perspectiva puramente fotorrealista. Verbinski não gosta da forma como as cenas são iluminadas com Unreal Engine, da forma como ilumina a pele, por exemplo, com problemas nas animações de criaturas, sem esquecer que parte do processo é feito passar na maior rapidez possível de execução, ao invés de ser feito manualmente. Curiosamente, uma das companhias que mais usa o Unreal Engine é a Disney, precisamente uma das mais criticadas pelos seus efeitos visuais na era moderna. É verdade, né? Verdade. Fala português, alienígena, filho da puta. Eu tô falando o mais puro português. Na verdade, vão usar Megazooks, engine de Dodge 1980 e pouco. Eu acho engraçado, tem muita gente fazendo remake de certas coisas, né? Aí eles pegam esses jogos antigos e tudo mais. Por exemplo, o Dan Salvato, o criador de Doki Doki Literature Club, é muito fascinado em Amiga por algum motivo. E ele tem vários demos de Amiga que ele fez, e eu acho que o Bullet Hell que ele tá fazendo é feito baseado nisso. Magicore Anomala is the upcoming retro-styled Bullet Hell game developed by Dan Salvato, designed specifically for the 1985 Amiga 500 home computer. Eu sei que é a IA falando isso, mas tá aí. O que é muito engraçado, a galera tem fascínio por
Isso aí. Ele fez um jogo com 4 amigas. Mas elas são amigas mesmo? Tá, mas voltando aqui no assunto rapidão. Eu acho que isso pode ser uma tendência. E isso, pra mim, pelo menos, vai ser o meu pensamento, ou melhor, a minha mentalidade daqui pra frente. Eu não vou me esquentar com esse tipo de coisa. Eu não vou ficar falando que, não, eu preciso jogar um negócio mais atual. Seria bom, seria, mas eu acho que eu prefiro muito mais jogar um jogo indie que foi lançado recentemente, como foi o caso de Unbeatable, que mesmo eu não tendo curtido a história, eu tive muita coisa pra falar sobre ele. Literalmente fiz 2 vídeos sobre o jogo. E por falar no jogo, cadê? Eles já anunciaram eles anunciaram aqui. Eles anunciaram o roadmap deles. Então vai ter updates, vai ter até uma DLC que vai ser de graça, aparentemente. E depois vai ter uma DLC paga depois disso. Que talvez, se cruzarmos os dedos. Eu desisto. 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 Não. Intancável. Desisto. Quem sabe com as DLCs eles expliquem parte da história. Quem sabe? Né? Faz algum sentido dessa bosta sem pé nem cabeça que eles fizeram. Eu prefiro comprar um jogo indie desse naipe e falar sobre ele do que chegar assim, eu comprei aqui o novo jogo o Ghost of Yotei, e ele é tipo, ok. É tipo, eu não vou desmerecer esses jogos também, porque sabe, avançar o estado da arte é sempre bom. Mas, sabe, não dá pra ficar só dependendo disso o tempo todo. Considerações finais? Eu só sei de uma coisa. Se for pra pegar qualquer jogo AAA que seja da Capcom, porque eles estão lançando Pragmata, e Pragmata vai ser o jogo de pai feliz. Eu farei o meu melhor pra proteger a Diana com todo o meu ser. Ela merece. E eu vou só ficar tipo, olha só, gente, olha, ela não é bonitinha. Ficar mostrando assim pros bichos antes de eu atirar neles. Tem que jogar o demo de Pragmata também. Uma hora.